Olá, pessoal. Eu me chamo Igor Carvalho e vou apresentar para vocês o seminário da disciplina de Biologia dos Cordados, ministrado pela professora Ilka. O tema do nosso seminário é endotermia. A minha equipe é composta por mim, Igor Carvalho, por Beatriz, Daniele, Eduardo e José Vitor. Nesse seminário, eu irei falar aqui sobre o que é endotermia, como esses animais eles conseguem regular a sua temperatura, quais os mecanismos eles utilizam e como esses animais conseguem sobreviver em temperaturas extremas, como nos desertos e nos árticos. Quais especializações eles necessitam para sobreviver nesses ambientes extremos. Então, o que é endotermia? O que é um animal endotérmico? Um animal endotérmico ele é conhecido como um animal de sangue quente, ou seja, um animal que consegue manter a sua temperatura sempre alta e constante, sem depender do meio ambiente externo. Ele depende apenas do seu metabolismo para produzir calor. Os representantes dos animais endotérmicos são as aves e os mamíferos. Já os ectotérmicos, eles dependem de uma fonte externa de calor e eles não conseguem regular a sua temperatura corporal por meio do seu metabolismo. Eles necessitam de uma fonte externa de calor. Os representantes dos ectotérmicos são os répteis, anfíbios e os peixes. Então, a endotermia ela traz vantagens e desvantagens. A endotermia ela é energeticamente cara, pois ela depende de uma alimentação constante para que essa temperatura possa se manter sempre alta e constante. Já os ectotérmicos, por eles dependerem de uma fonte externa, eles não dependem de uma grande quantidade de alimento. Não precisa estar ingerindo alimentos em grande quantidade para produzir calor, já que eles não dependem do seu metabolismo para a produção de calor. Isso é uma vantagem para os ectotérmicos e desvantagens para os endotérmicos, porque as vantagens de um é consequentemente as desvantagens do outro. Então, por eles necessitarem dessa alimentação constante, as suas relações vão estar ocorrendo no meio ambiente biótico, porque as suas interferências vão estar acontecendo nesse meio ambiente biótico, porque ele precisa procurar alimento, vai estar em contato com competidores, com presas, com predadores. E já os animais ectotérmicos, eles dependem mais do meio ambiente físico, das relações, interações com o meio ambiente físico. Esses animais eles conseguem regular essa temperatura, mas quando esses processos fisiológicos se tornam insuficientes, eles vão usar dois mecanismos para sobreviver em condições adversas, que é a migração, vai permitir que o animal migre para um ambiente onde possuem as condições favoráveis, e a hibernação vai permitir que o animal conserve água e também conserve energia. Os animais eles conseguem controlar a produção e a perda de calor com precisão. E eles conseguem isso porque o seu corpo produz calor. Então, há uma produção de calor através da taxa metabólica basal, através da alimentação. Temos aqui nessa figura esses rios se alimentando. A alimentação ela fornece energia e fornece uma máxima energia quando o animal se alimenta de carne e uma mínima energia quando o animal ele se alimenta de carboidrato. A atividade muscular ela também exerce uma grande produção de calor. Temos aqui nesse GIF esse guepardo perseguindo esse animal. Os guepardos, por serem os endotérmicos, um dos mamíferos mais rápidos, eles conseguem elevar sua temperatura corporal também rapidamente, já que a atividade muscular ela permite uma grande quantidade de produção de calor. Então, esses animais, quando eles estão perseguindo, eles correm o risco de superaquecimento. Então, eles vão ter que decidir se vão percorrer a presa e morrer por superaquecimento ou abandoná-la e tentar uma caçada numa próxima vez. Isso porque a atividade muscular produz calor. O nosso corpo produz calor também utilizando o tremor de frio. Vamos aqui nessa figura, né? O tremor de frio é comum quando o ambiente está muito frio e aí acontece esse tremor, acontece essa atividade muscular nas fibras musculares e esse tremor vai produzir calor. Como eu falei, esses animais eles precisam também equilibrar a perda de calor. E eles equilibram essa perda de calor utilizando os isolamentos térmicos, que são pelos e penas para os animais terrestres e gordura para os animais aquáticos. Então,
Tudo isso, todos esses mecanismos, quando o animal está num ambiente quente, quando o animal está num ambiente frio, todas essas regulações que acontecem é controlada pelo hipotálamo, que é conhecido como termostato hipotalâmico, que ele vai deflagrar processos, tanto nos endotérmicos quanto nos ectotérmicos. Nos endotérmicos, eles vão deflagrar processos fisiológicos, como, por exemplo, a mudança no fluxo sanguíneo, a vasoconstrição e a vasodilatação. E mudanças nos ectotérmicos, mudanças comportamentais. O animal precisa se aquecer, ele vai se expor ao sol. Precisa resfriar, ele vai buscar abrigo. Nessa figura, mostra como é feita. O hipotálamo, ele é o centro de controle, vai fazer essa regulação. Então, quando a temperatura aumenta, os termorreceptores que estão presentes na nossa pele, ele envia uma mensagem. Essa mensagem chega no hipotálamo e esse hipotálamo ele vai deflagrar essas respostas. Se a temperatura aumenta, ele vai deflagrar a resposta da mudança no fluxo sanguíneo, que a resposta é a vasodilatação. Vai permitir o aumento da transpiração. A vasodilatação vai aumentar a espessura dos vasos, dos capilares sanguíneos, fazendo com que haja um maior fluxo sanguíneo na parte periférica, ocorrendo assim a troca de calor com o ambiente, permitindo que a temperatura possa vir a diminuir. Da outra forma, quando há uma diminuição da temperatura, novamente os termorreceptores presentes na nossa pele vão mandar uma mensagem para esse hipotálamo que vai deflagrar uma resposta fisiológica para tentar regular aquela temperatura, que no caso, quando a temperatura diminuiu, essa resposta vai ser a vasoconstrição, que é a contração muscular, permitindo com que esse sangue ele se concentre mais internamente no centro do corpo, vai diminuir o fluxo sanguíneo próximo à periferia, fazendo com que não haja essa perda de calor, permitindo assim aumentar a temperatura corporal do animal. Então, como vocês podem ver, a temperatura de referência aqui é de 30 graus Celsius. Esses animais eles precisam manter essa temperatura sempre constante. Se a temperatura aumenta, eles precisam regular a temperatura para que ela permaneça aqui, como aqui, 37 graus Celsius. Se a temperatura diminui, eles precisam usar processos também para regular a sua temperatura. Os animais, eles fazem uma troca de calor com o ambiente, ocorre uma transferência de calor com o ambiente. Ocorre de três formas: através da condução, da radiação e da convecção. O animal, como eu falei, ele produz calor e ele troca calor com o ambiente. Através da condução, vai ocorrer a transferência de calor entre dois corpos. Aqui, por exemplo, o coelho e o chão. Se o coelho ele estiver com a temperatura extremamente alta e o chão aqui estiver com uma temperatura fria, a tendência é que ele perca calor por condução. Como mostra nessa figura, esse cachorro ele está com calor e a temperatura aqui do piso está mais fria, então ele deita esticado nesse piso, fazendo aqui a transferência de calor por condução. Já a radiação ocorre a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, que podem ser através da radiação solar. Também ocorre a radiação entre outros materiais sólidos. Ocorre aqui, nessa figura, a gente vê a transferência de calor por radiação, o homem colocando a mão para esquentar na fogueira. Então, há a transferência de calor desse fogo para o corpo do homem através da radiação. E tem a convecção, que é a transferência de calor através de uma corrente de fluidos ou de ar. O exemplo é o vento. O vento ele é uma corrente fria, uma corrente de ar fria, que quando passa sobre a nossa pele, ele vai reduzir a temperatura, fazendo então o resfriamento do corpo. Como mostra essa figura desse cachorro próximo ao ventilador. O vento que passa sobre a pele desse cachorro vai fazer uma diminuição da sua temperatura. E essa diminuição da temperatura ocorre essa transferência através da convecção. O animal ele também troca de calor com o ambiente através da evaporação aqui na respiração. Os animais, como eu falei, eles equilibram com precisão a produção e a perda de calor. E quando ele consegue equilibrar essa produção, a produção e a perda de calor para o ambiente,
dizemos que ele está em equilíbrio. Então, esse animal ele tem uma zona, ele tem uma faixa que ele consegue suportar essa variação de temperatura usando seus processos fisiológicos. Quando esses processos fisiológicos eles se tornam insuficientes, vai gerar aí um desequilíbrio que pode levar o animal à morte. Então, eu trouxe aqui, nessa balança, o animal ele está em equilíbrio. Nessa outra balança, ele está em desequilíbrio. Podemos dizer aqui que o animal ele está em um ambiente extremamente quente, pois ele vai estar absorvendo calor do ambiente e, ao mesmo tempo, ele vai estar produzindo calor, porque o nosso corpo, o metabolismo, ele produz calor. Mas os mecanismos fisiológicos de dissipação de calor se tornaram insuficientes, fazendo com que esse animal tenha esse desequilíbrio. No outra parte extrema, o animal que está em um ambiente frio, a tendência é que ele perca calor para esse ambiente frio. Então, ele vai produzir calor e vai perder calor. Só que essa perda de calor, ela supera a produção de calor, fazendo com que o animal entre em desequilíbrio. Então, os endotérmicos, eles conseguem manter sua temperatura corporal em um nível estável, face a temperaturas ambientais que podem variar de menos 70 a mais 40. Então, eu falei que esses animais, eles estão em uma zona, que pode ser chamada de zona de tolerância, onde eles permanecem estáveis, e eles têm dois extremos, um com uma temperatura extremamente alta e outro com uma temperatura mais baixa. Então, esses animais eles precisam utilizar mecanismos para fazer a sua termorregulação. E essa termorregulação, ela tem um limite, que é chamada da zona de tolerância, que vai da temperatura letal mais baixa até a temperatura letal mais alta. E esse limite de tolerância, ele varia entre as diferentes espécies de endotérmicos, como por exemplo o urso. O urso ele vai apresentar uma zona de tolerância ao frio maior, se comparado se ele estivesse em um ambiente quente. Então o urso ele tem uma zona de tolerância maior a ambientes frios, quando comparado a ambientes quentes. Então, os endotérmicos eles são bons em manter estáveis as temperaturas corpóreas em ambientes frios, mas têm dificuldades em ambientes com temperaturas elevadas. Isso porque, se a gente observar, a faixa da temperatura crítica letal mais baixa, a temperatura crítica mais alta, ela é maior, se comparada à temperatura crítica mais alta e à temperatura letal mais alta, que é menor. Então, por essas faixas apresentar uma temperatura maior e aqui apresentar uma faixa maior e aqui uma faixa menor, a gente pode concluir que os animais endotérmicos eles têm uma zona de tolerância maior ao frio se comparado ao calor. Isso porque é muito mais fácil evitar a perda de calor utilizando os isolamentos térmicos do que você utilizar a dissipação do calor, porque você vai dissipar esse calor por evaporação, você vai perder água, vai trazer problemas. Então, é muito mais fácil o animal ele se manter em temperaturas frias do que em temperaturas elevadas. Como eu falei, o animal ele vai possuir a sua zona de tolerância, que vai da temperatura letal mais baixa até a temperatura letal mais alta. E quando o animal está na zona de tolerância, a sua temperatura fica estável. Quando a temperatura ela cai, ele vai usar ajustes fisiológicos posturais. Quando a temperatura cai, ele pode usar a vasoconstrição, pode ficar mais enrolado para tentar se proteger do frio. Quando a temperatura aumenta, ele pode usar os mecanismos fisiológicos de vasodilatação e os posturais, como por exemplo, ficar esticado, procurar sombra, esses tipos de mecanismo para resfriar. Então, quando o animal, aqui o patinho, ele está na sua zona termoneutra, a sua taxa metabólica está em um nível basal. Essa zona termoneutra ela também é chamada como zona de termorregulação física, pois o animal ele consegue regular sua temperatura usando processos físicos como afofar ou alisar os pelos e penas. Um exemplo comum é a gente observar os pássaros pela manhã, eles apresentam as suas penas mais afofadas, isso para permitir eles ficarem aquecidos, não perder muito calor. E também vai mudar a postura, como eu falei, o animal ele pode se esticar, ele pode se encolher, a mudança do fluxo sanguíneo pode ser a vasoconstrição, a vasodilatação. Então, esse animal, quando a temperatura ambiente ela diminui, ele deixa de ficar na sua zona de termoneutra e passa a
e para a temperatura crítica mais baixa, onde ele vai ter que aumentar a produção da sua taxa metabólica através da termogênese química. E essa termogênese química vai aumentar a taxa metabólica à medida que a temperatura do ambiente diminua. Então, esse aumento da produção metabólica através da termogênese química, ela vai depender da quantidade de isolamento térmico, como vamos ver a seguir. Alguns animais eles apresentam isolamento térmico mais eficiente e outros menos eficientes. O que apresenta o isolamento térmico mais eficiente, ele vai perder menos calor para o ambiente, então a sua taxa metabólica ela não irá aumentar comparado ao que não possui o isolamento térmico eficiente. Então, se o animal está aqui produzindo calor, aumentando a sua taxa metabólica para produzir calor, e essa temperatura ambiente continua a diminuir, e essa produção de calor ela se torna ineficiente quando o animal ele entra aqui na sua temperatura letal mais baixa, pois a sua taxa metabólica chega ao máximo de produção e torna-se insuficiente controlar a perda de calor para o ambiente. Então, o que é que vai acontecer? Esse animal ele vai diminuir a sua temperatura corpórea, vai diminuir a sua taxa metabólica e vai morrer. Aqui o mouse está com a pilha fraca. Vai morrer por hipotermia. Já tem no outro extremo, o animal ele está na sua zona termoneutra, quando a temperatura ambiente ela se eleva, ele sai dessa zona termoneutra, vai para a temperatura crítica mais alta, e nessa temperatura crítica mais alta ele vai utilizar o processo de dissipação de calor, como mudança na postura, como ficar esticado, procurar uma sombra, vai evitar a dissipação de calor através da via de resfriamento por evaporação. Ele vai também mudar a circulação periférica, que é a mudança do fluxo sanguíneo, vai fazer a vasodilatação para permitir um maior fluxo sanguíneo para que ocorra a troca de calor através da pele. E quando essa temperatura continua aumentando e esses mecanismos de perda não evaporativa se tornam-se ineficientes, o animal ele vai começar a dissipar calor através do resfriamento por evaporação, que pode ser através da sudorese, a respiração arquejante, movimentos oculares, que é comuniável, e a gente, quando pode observar que tem galinha, ela fica vibrando essa parte da gula, essa parte aqui da garganta, e com isso, esse mecanismo de resfriação por evaporação, vai acontecer uma movimentação muscular, vai acontecer a atividade muscular. E a gente sabe que a atividade muscular vai produzir calor. Ou seja, o animal já está em um ambiente quente, está absorvendo calor do ambiente quente. E ao mesmo tempo o corpo dele está produzindo calor, porque ele está tentando dissipar calor, mas está produzindo ainda mais calor. Então, se isso permanecer, ele não conseguir regular essa temperatura, ele vai morrer por hipertermia. Então, a gente pode concluir aqui que a temperatura ela é essencial para que as reações metabólicas elas possam continuar acontecendo. Só que essa temperatura ela não pode diminuir, porque se diminuir vai atrasar, vai ficar mais lenta essas reações metabólicas, e se aumentar, vai desnaturar as proteínas, já que muitas proteínas elas se desnaturam a temperatura acima de 50 graus Celsius. Os endotérmicos do Ártico. Eu falei que esses animais eles conseguem sobreviver, conseguem regular suas temperaturas mais facilmente em ambientes frios. Nem o tamanho desses animais vai interferir que eles sobrevivam em ambientes árticos, como por exemplo as aves, aqui o redpoll e o chicadis, eles conseguem atravessar o inverno do Alasca, porque esses animais do Ártico eles têm uma maior capacidade de sobreviver em ambientes frios, e ele vai conseguir sobreviver nesse ambiente utilizando dois mecanismos, ou aumentando a sua produção de calor ou diminuindo a sua perda de calor. Só que a gente sabe que para aumentar a produção de calor, demanda alimentação. Então, no período de inverno, a alimentação ela está escassa. Então, se está escassa, não é interessante que o animal ele aumente a sua temperatura corporal. Então, ele vai utilizar o mecanismo de diminuição da perda de calor, utilizando os isolamentos térmicos aqui, que são a pelagem e gordura. Pelagem para os animais terrestres e gordura para os animais aquáticos. No Ártico, os valores de isolamento térmico das espécies
estão intimamente relacionados com o tamanho do pelo. No slide a seguir, a gente vai ver que o comprimento do pelo ele vai garantir uma maior efetividade do isolamento térmico. A capacidade de isolamento térmico dos mamíferos tropicais e dos mamíferos do Ártico. Nessa linha aqui, temos os mamíferos do Ártico. Nessa outra linha, os mamíferos tropicais. Os mamíferos do Ártico, eles apresentam um pelo maior. O comprimento do pelo dos mamíferos do Ártico é de 3 a 7 centímetros. Já os dos trópicos é de 1 a 1,5 centímetro. Então, o maior comprimento do pelo vai aumentar o valor de isolamento térmico. Vamos ver aqui uma comparação. A raposa do Ártico, ela tem um valor de isolamento térmico próximo a 0,06. Já o animal, o mamífero tropical, como aqui a preguiça, ela tem um valor de isolamento térmico aqui próximo a 0,03, ficando aí em 0,02,5. Então, um comprimento maior do pelo vai permitir uma maior efetividade do isolamento térmico. Só que esse isolamento térmico ele é perdido quando o animal ele entra na água. O pelo molhado vai diminuir a capacidade da efetividade do isolamento térmico. Temos aqui a comparação. O urso polar seco ele tem um valor de isolamento térmico próximo a 0,05. Quando ele está molhado, reduz esse valor de isolamento térmico do pelo, ficando próximo a 0,00. O castor também, quando ele está seco, ele tem um valor de isolamento térmico próximo a 0,04. Quando ele está molhado, esse valor ele reduz, ficando aproximadamente 0. Então, a gente viu que o tamanho do pelo ele vai conferir a esses animais uma maior efetividade de isolamento térmico para os animais que têm comprimento do pelo maior. Então, nesse gráfico, a pilha do mouse ficou fraca logo agora. Nesse gráfico mostra a comparação da efetividade do isolamento térmico das aves e mamíferos do Ártico. Então, como a gente viu, os animais tropicais eles têm um isolamento térmico menor. Então, para sobreviver nesses ambientes, eles precisam aumentar a sua taxa metabólica, porque o isolamento térmico deles é menor. A temperatura crítica desses animais é inferior a 20 e 30 graus Celsius. Então, quando a temperatura ambiente ela diminui, o animal deixa de ficar na sua zona termoneutra e ele precisa aumentar a sua taxa metabólica para produzir calor e voltar a ficar estável na sua zona termoneutra. O exemplo aqui é esse guaxinim, que ele precisou aumentar 50% a mais do seu nível padrão, a sua taxa metabólica, para sobreviver a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Já os animais do Ártico, eles têm um isolamento térmico mais eficiente, então as temperaturas críticas deles vão ser menores. A temperatura crítica deles aqui é por volta do menos 40 graus Celsius. E por eles terem esse isolamento térmico mais eficiente, vai permitir que eles não aumentem tanto a sua taxa metabólica. Temos aqui um exemplo, a raposa que conseguiu, que para sobreviver em um ambiente com temperatura de menos 70 graus Celsius, ela precisa aumentar 50% a mais da sua taxa metabólica. Ou seja, as aves e mamíferos do Ártico possuem isolamento térmico eficiente e mantêm as taxas metabólicas de repouso mais baixas do que das espécies tropicais. É lógico, se um animal ele tem um isolamento térmico eficiente, o aumento da sua taxa metabólica será menor. Como a gente pode ver aqui, nessa parte, uma vidu africana ela tem a sua taxa metabólica acima dos 300. Já esse gaio do Ártico ele tem a sua taxa metabólica acima dos 200. Já ele é bem isolado termicamente, não precisa elevar tanto a sua taxa metabólica. E, consequentemente, vão conseguir sobreviver em ambientes mais frios. Os animais que vivem, os animais aquáticos, a gente viu que a capacidade de isolamento térmico do pelo ela é quando o animal está molhado. E esses animais, como os pinípedes, que são aquáticos, como é que eles fazem para se isolar termicamente? O isolamento térmico desses animais é a gordura, é o tecido adiposo. E esse tecido adiposo ele é tão eficiente que chega a ser um problema quando os animais eles estão em águas quentes ou quando eles fazem uma atividade física bastante vigorosa. E para dissipar calor, eles vão precisar de um sistema especializado, que é o sistema contracorrente. Basicamente, ocorre a troca de calor entre a artéria e a veia nas nadadeiras, que é uma região onde não está envolvida com esse isolamento térmico. Então,
Esse pincel vermelho é o sangue arterial que vem descendo e esse pincel azul é o sangue venoso que vai subindo. Esse aqui o sangue está quente e esse o sangue está frio. Como a artéria e as veias elas ficam muito próximas e a gente viu que o calor ele tende a ir para o local, ele é transferido para o local mais frio através da condução, então o sangue vem aqui quente e ele vai perdendo calor para o sangue que vai voltando mais frio. Isso vai fazer com que o animal possa resfriar o seu corpo. E quando esses animais eles precisam evitar a perda de calor, eles utilizam a mudança do fluxo sanguíneo, que dá a vasoconstrição, diminuindo o fluxo sanguíneo para essas partes mais periféricas. Os animais, no início do slide eu falei que quando esses processos fisiológicos se tornam insuficientes para eles, as condições ficam desfavoráveis, eles vão migrar. Então, quando há uma mudança sazonal, por exemplo, a temperatura, o índice pluviométrico, vai gerar um aspecto desfavorável para esses animais, eles vão fazer a migração, e essa migração ela ocorre a longa distância. Como exemplo, a baleia, que ela migra a uma longa distância, e essa migração ela se dá com o uso de energia e tem relação com a sua reprodução. No período de verão, as baleias elas estão nas águas polares, ou seja, águas mais frias. Quando elas estão nessas águas polares, elas vão fazer uma alimentação bastante acelerada, precisam se alimentar bastante para que economizem energia em forma de gordura, para que estoque essa gordura para fornecer energia no período de migração. Então, nesse período do verão, quando ela está se alimentando, essa alimentação constante, ela vai fazer a nutrição dos filhotes na gestação. E quando esse verão ele se aproxima do fim, essas baleias elas vão migrar para as águas tropicais, águas mais quentes, onde lá vão fazer a sua reprodução e vai nutrir esses filhotes. Quando eles estiverem com um tamanho adequado, já estiverem crescidos, elas vão voltar novamente para a região aqui das águas polares. Esse é o ciclo da baleia. Então, a baleia, nesse processo de migração, ela gasta uma grande quantidade de energia, ela percorre cerca de 900 quilômetros de ida e de volta, e para que ela percorra essa grande quantidade, essa grande distância, ela precisa se alimentar muito para ter um grande estoque de gordura. Então, ela precisa se alimentar cerca de 880 kg de crio por dia, para que tenha um grande estoque de gordura para permitir que ela passe cerca de 445 dias sem se alimentar, no período da migração. Então, aqui nessa figura mostra, aqui nesse mar de Bering, a baleia está aqui no período de verão, onde ela vai estar fazendo essa alimentação. Quando vai se aproximando do fim do período de verão, elas vão migrar aqui para essa área de reprodução, onde as águas são mais quentes. Então vem a pergunta, por que as baleias gastam toda essa energia para migrar? A gente sabe que ela precisa gastar muita energia e ainda se arriscar em água com temperaturas quentes, sendo que ela é bem isolada termicamente. As baleias elas fazem isso pensando nos filhotes. Porque as baleias elas são bem isoladas termicamente, mas os seus filhotes não. Então, se ela der a cria em uma água fria, o que é que vai acontecer? A alimentação que essa baleia fornecer para seu filhote, parte dela vai ser utilizada para ele produzir calor, aumentar a sua taxa metabólica para que ele possa sobreviver naquela água fria. Então, essa baleia ela migra para águas quentes, para que lá ela possa dar crias a seus filhotes. A água lá é uma água mais quente, e lá ela vai alimentar esses filhotes e essa energia vai ser utilizada por esse filhote para favorecer o seu crescimento mais rápido. Então, a água quente vai fornecer um ambiente ideal para o crescimento desse filhote. Quando eles estiverem grandes, ela vai retornar novamente para o local lá onde ela estava, o local de alimentação, no período de verão. Outro animal que migra também, agora bastante pequeno, é a beija-flor de garganta vermelha. Ela migra viaja cerca de 800 km, vai do Golfo do México, da Califórnia até a Península de Yucatán. Como todo animal que migra, ele precisa se alimentar. Então, essa beija-flor ela se alimenta ferozmente para estocar gordura, para que possa permitir a ela a migração. Então, um cálculo mostra que a beija-flor ela gasta cerca de 2,89 a 3,10 kJ por hora pairando no ar. Isso, ou seja, gasta muita energia, gasta mais energia do que se ela fizesse uma migração, do que se ela fizesse um voo para frente.
Então, ela se alimenta para estocar gordura e 2 gramas de gorduras permite que essa beija-flor ela passe 24 horas, 26 horas de voos. Então, ela percorre esses 800 quilômetros em 20 horas, voando a 40 minutos, um voo ininterrupto, um voo sem parada. Então, esses animais, essas aves migratórias, elas têm um comportamento de esperar, de aguardar condições ambientais favoráveis, onde não há ventos contrários, e isso vai fazer com que haja um maior estoque de energia. Então, a migração é mais conveniente para aves e mamíferos marinhos do que para as espécies terrestres. E o que vai acontecer com as espécies que não migram? Que não migram. Os animais que não fazem esse processo de migração, eles vão apresentar um duplo problema, que é manter a sua temperatura corporal alta. E para manter essa temperatura corporal alta, ele vai precisar se alimentar, e como a gente viu, a alimentação está escassa. Então, há uma escassez de energia provida por alimento. Então, esse animal vai ter que desenvolver outra estratégia, que é entrar em torpor, que é um estado de hipotermia adaptativa, onde ele abre mão das vantagens da endotermia para entrar nesse estado de torpor para conservar água e energia. Ele vai economizar água e energia em resposta às diversas alterações fisiológicas. Então, o animal em torpor, ele vai reduzir o seu metabolismo, a sua respiração vai ficar lenta, vai acontecer uma redução das taxas cardíacas, uma interrupção do fluxo sanguíneo periférico, e a maior parte do sangue vai estar mantido no centro do corpo. O torpor profundo, a temperatura do animal ela vai cair para 1 grau Celsius, vai ficar próxima ao nível de congelamento. Esses animais vão apresentar uma condição comatosa. Essa condição comatosa, ele vai ter uma redução dos estímulos motores, dos estímulos de pressão. E esses animais, eles precisam entrar no torpor e precisam despertar do torpor. E existem 2 formas de fazer isso. A saída espontânea, onde o animal ele vai produzir calor endogenamente, que é esse calor endogenamente, ele é provido do tecido adiposo marrom. Já a saída passiva vai acontecer quando a temperatura ambiente ela vai aumentando gradativamente, fazendo com que o animal desperte do torpor. Esse torpor ele é mais vantajoso para endotérmicos de pequeno porte, porque os endotérmicos de pequeno porte eles vão ter um alto custo para manter as suas temperaturas acima do ambiente, porque a sua superfície corporal é muito pequena. A gente pode fazer aqui uma analogia, uma comparação. Se colocarmos um elefante, e isso não é possível, né? É só um exemplo, e um rato em um freezer, quem vai congelar mais rápido? Consequentemente, o rato, porque ele é menor, a sua superfície também é menor, e essas trocas de calor, essas interferências do ambiente, se dá mais rápido. Então, para esses animais de pequeno porte, ele há um alto custo para manter a sua temperatura acima da temperatura do ambiente. E por ele ser menor, eles têm um menos custo também para sair do torpor, porque se a gente pegar esses animais, por exemplo, uma garrafa de água grande, de 2 litros, e uma de 600 gramas, e a gente colocar elas para congelar e colocar para descongelar no sol, qual vai descongelar mais rápido? Lógico que será a menor. Então, para sair do torpor, o animal menor ele tem um menor custo para sair do torpor. Só que é mais vantajoso para animais de pequeno porte, mas os animais de médio porte eles não estão excluídos dessa economia de energia provida pelo torpor, já que os esquilos e as marmotas eles entram nesse período de torpor, é um período de torpor profundo, conhecido como a hibernação. O que vai mudar nesse período de torpor é justamente o período de tempo, onde ele vai passar um maior tempo entorpecido. Então, fazendo aqui a comparação, né? Um animal de pequeno porte, como essas beija-flor e o morcego, que pesam poucas gramas, para despertar do torpor, eles levam cerca de 30 minutos para se reaquecer. Já um hamster, que é maior, ele leva mais de 2 horas. Então, para um animal de grande porte entrar em torpor, demorará muito, porque ele vai precisar diminuir a sua taxa metabólica, vai precisar diminuir o seu metabolismo, e ele vai demorar mais rápido. Então, esse torpor ele acontece em períodos curtos, em um período de 24 horas, ocorre vários torpor, e um animal grande, como vai demorar para entrar em torpor, não tem como ele entrar nesse torpor em um período de 24 horas. Por isso que é mais vantajoso para endotérmicos de pequeno porte. Vendo aqui, um animal que entra em torpor, ele vai economizar energia, porque o torpor ele abriu mão de manter a sua temperatura corporal para economizar energia, porque o alimento está escasso. Então, a temperatura corpórea ela vai diminuir,
a sua taxa metabólica ela diminui, economizando assim energia, mas para que ele desperte desse torpor, ele precisa produzir calor. Então, produz calor endogenamente e vai usar uma pequena parte dessa energia que foi economizada para sair do torpor. Então, aqui está mostrando o custo energético da elevação da temperatura, porque o animal precisou elevar a sua temperatura para sair do torpor. Então, ele entra em torpor, economiza energia e usa uma pequena parte dessa energia para despertar do torpor. Ao contrário do que muita gente pensa, os ursos eles não são hibernadores verdadeiros. Eles vão apresentar uma letargia, ele vai diminuir a sua temperatura corporal a 5 graus abaixo do nível normal, a sua taxa metabólica ela reduz 50%, mas o que esses ursos vão fazer é eles vão estocar uma grande quantidade de gordura que vai permitir com que eles entrem na caverna e passem um período de sono profundo, mas não é a hibernação, porque os ursos eles não cessam esse metabolismo totalmente. As aves elas precisam entrar em torpor diário, em um período do dia. Caso ela não entre nesse torpor diário, ela pode vir a morrer de fome, como a gente vai ver aqui. Esse torpor diário ele consiste no animal acorda, durante a manhã, pelo período da manhã, durante o dia, ele vai alimentar para estocar gordura. Quando for à noite, ele vai entrar em torpor, porque a temperatura durante a noite ela vai reduzir, e aí é precisar que ele aumentasse a sua taxa metabólica para regular a sua temperatura. Então, ele entra nesse estado de torpor para conservar a energia. Quando for durante o dia, ele vai acordar e novamente vai procurar alimento, e isso fica se repetindo. Então, aqui temos o chicadis, que faz esse processo do torpor diário. Ele estoca gordura, ele estoca cerca de 0,80 gramas de gordura, em média, durante o dia. Então, ele se alimenta e estoca essa quantidade de gordura. Só que durante a manhã, o estoque de gordura dele é de 0,24 graus, ou seja, 24 gramas. Ou seja, durante a noite, ele metabolizou 0,6 gramas de gordura. Então, há essa necessidade de entrar em torpor, porque um estudo mostrou que para essa ave sobreviver durante a noite, ela precisa estocar 0,92 gramas de gordura, sendo que ela só consegue estocar 0,80 gramas de gordura em média. Então, se ele não entrasse em torpor, ele iria morrer de fome antes do amanhecer. Então, algumas aves, como esse chicadis, ele entra em atividade mesmo antes das outras aves. Ele vai à procura de alimento, porque ele precisa procurar alimento para estocar energia, senão ele pode vir a morrer. Agora o torpor profundo, né? A hibernação. O animal ele vai conservar a energia, porque ele vai entrar em torpor, não vai tentar manter a sua temperatura corporal, então vai conservar essa energia. Esse torpor, né, da hibernação, ele consiste em um despertar periodicamente, um período de torpor e um despertar do torpor. Então, basicamente, no dia 1º de setembro, esse esquilo ele entrou em hibernação, com períodos curtos de torpor, e à medida que esse período de inverno ele vai avançando, a temperatura vai diminuindo, então a temperatura diminuiu aqui para 3 graus, a gente vê que ele entra em torpor, desperta, sai de torpor, entra em torpor, sai de torpor, e com períodos curtos entre um torpor e outro. Mas à medida que esse inverno avança, esse período entre um torpor e outro, ele vai avançando. E aqui, no final de dezembro, a temperatura chegou próximo a 0, graus Celsius, e o período entre um torpor e outro começou a se prolongar, ficou mais alongado, alongando assim de 14 a 19 dias. Quando foi no início de março, esse período de torpor ele começou a ficar próximo novamente, o animal ele começou a aumentar a sua temperatura, dia 1º de março ele saiu da hibernação. Então a gente vê que o animal que está em hibernação, ele entra em torpor, sai do torpor, e à medida que esse inverno vai avançando, a temperatura vai caindo, esses períodos entre um torpor e outro eles vão se prolongando, até que o animal ele vá aumentar a sua temperatura e saia da hibernação. Então, o torpor, ele consiste em um ciclo de torpor. Esse ciclo de torpor consiste na entrada do torpor, um período de torpor, e um despertar do torpor e a entrada do torpor novamente. Nessa figura aqui mostra um ciclo de torpor do esquilo de Richardson. O esquilo ele entrou em torpor no dia 16 de fevereiro. 24 horas depois, a sua temperatura diminuiu para 3 graus. Quando foi aqui, no início de março, a sua temperatura ela se elevou, ele despertou do torpor, aumentou a sua temperatura para cerca de 28 graus,
Demorou isso por cerca de 14 horas e novamente ele entra no torpor, porque é um ciclo de torpor. Ele entra, passa esse período, passou de 16 de fevereiro até março, foi o período de torpor, ele desperta e novamente ele entra em torpor. E isso vai fazer com que ele conserve energia. E agora, os animais endotérmicos do ar. A gente viu que os animais endotérmicos, eles são mais adaptados a ambientes frios, mas isso não quer dizer que eles também não possam habitar ambientes com temperaturas elevadas, mas para isso eles vão precisar de algumas especializações para sobreviverem nesse ambiente, pois os desertos, as suas temperaturas são elevadas, há uma grande escassez de água e um baixo índice de águas sombreadas. A gente viu que um dos mecanismos desses animais, quando estão em temperatura quente, resfriar o seu corpo, é através da via evaporativa. Então, como aqui há uma escassez de água, não é interessante que o animal ele utilize a via evaporativa para perder água, porque ele vai perder água, mas ele precisa repor esse estoque de água. Como a água é escassa, isso se torna um problema. Então, esses animais eles vão desenvolver estratégias de sobrevivência, como o relaxamento da homeostase, a evitação e algumas especializações. Animais de grande porte eles vão possuir vantagens e desvantagens comparados aos animais de pequeno porte. As vantagens é a mobilidade, porque esses animais eles vão percorrer longas distâncias, vão à procura de água, de sombra, de alimentação, comparado aos animais de pequeno porte, que eles vão viver em tocas, né? E vão sair apenas para procurar alimentos ali nos arredores. Outra vantagem é que esses animais de grande porte eles têm um pelo extremamente denso, que vai fazer com que ele absorva devagar o calor do ambiente. E a desvantagem que eles possuem é que eles não possuem abrigo, as áreas sombreadas fornecidas pelas plantas é quase que escassa, a vegetação ela é insuficiente, esses animais, por ter um grande porte, as tocas se tornam inviáveis para eles. Então, que mecanismo eles vão possuir para regular sua temperatura? Eles vão possuir o relaxamento da homeostase, que vai fazer com que ele aumente uma tolerância ao calor, ele consegue absorver esse calor mais devagar por conta dos seus pelos que são extremamente densos, e ele vai aumentar a sua temperatura corporal, porque ele aumentando a sua temperatura corporal, vai ficar próximo à temperatura do ambiente, então ele vai evitar a perda de água pela evaporação, porque esses animais eles têm que evitar, eles não podem ficar perdendo água, porque a água é escassa. Então, essa é uma das vantagens do camelo. Esses camelos também possuem as corcovas, né? Como a gente pode ver aí na imagem. Essas corcovas elas são fontes de gorduras, elas absorvem esse calor e quando é durante a noite, que a temperatura cai, ela vai dissipar esse calor por todo o corpo através da irradiação. Esse camelo ele concentra toda a quantidade de gordura dessas corcovas. Essas corcovas vão absorver, é como o asfalto. O asfalto durante o dia agora ele vai estar absorvendo calor. Quando for durante a noite a gente colocar a mão no asfalto, ele ainda vai estar quente, ou seja, ele está dissipando o calor que ele absorveu durante o dia. É isso que esses camelos fazem. Eles têm também o mecanismo de deitar-se, ficando com essa parte de cima exposta ao sol, é as partes que têm uma maior quantidade de pelo, mais denso, e essas partes ventral aqui, elas têm uns pelos mais finos, então eles deitando, voltado dessa parte para cima, exposta ao sol, vai permitir com que eles absorvam um pouco o calor e comparado a essa região aqui que não pode ficar exposta ao sol, já que os pelos são mais finos e absorver muito calor. Então é um comportamento deles deitar com essa parte voltada. Um camelo que estava desidratado e um camelo que estava recebendo água diariamente. Então, esse camelo que estava desidratado, ele vai elevar a sua temperatura. Vai acontecer aqui o aumento dessa temperatura corporal. Ele tem essa capacidade de tolerar o calor. Então, isso vai fazer com que ele não perda a água através da evaporação. É bastante interessante, pois esses eles não é interessante que ele perca água, já que no deserto, né, como foi visto, a água ela é escassa. Então, nesse camelo desidratado, a variação de temperatura é uma variação muito grande, pois pela parte da manhã, ele vai apresentar a sua temperatura corporal abaixo de 35 e durante o dia vai se elevar essa temperatura acima dos 40 graus. Ou seja, quando ele eleva essa temperatura, o gradiente entre a temperatura corporal e o ambiente externo é um gradiente mínimo. Então, ele não vai usar o mecanismo de evaporação para perder água. Comparando agora, olhando a comparação com o camelo que recebia água diariamente, esse camelo ele apresenta uma variação de temperatura mínima, já que ele está
ingerindo água, ele pode se dar ao luxo de utilizar, por exemplo, a evaporação para perder água. Então, não há necessidade dele elevar essa temperatura, como mostra aqui nessa tabela. A comparação da perda diária de água por um camelo, a condição desse camelo, um está bebendo água diariamente durante 8 dias e outro sem beber água durante 17 dias. O camelo que ele está bebendo água diariamente, ele vai perder água pelas fezes, urinas e principalmente ele vai perder água por a evaporação, porque ele não vai ter necessidade, como a gente viu aqui no gráfico, de elevar essa temperatura. Ele eleva essa temperatura quando a água ela está escassa, ele não está ingerindo água constantemente. Então, o camelo, quando está sem beber água, não está ingerindo água constantemente, ele tem essa necessidade de aumentar a sua temperatura corporal para evitar a perda de água por evaporação. Então, o animal, o camelo, sem beber água, ele reduz drasticamente a perda de água pela urina. Então, um fator também de adaptação dos camelos é a excreção de uma urina extremamente concentrada. Que isso é proporcionada por essa estrutura aqui, que é a alça de Henle. Essa alça de Henle ela é formada por duas partes, uma parte descente e outra ascendente. Essa parte da alça de Henle ela vai fazer a reabsorção de água. E essa alça de Henle nos animais de grandes portes do deserto, ela vai ter uma maior eficiência na reabsorção de água, porque essa alça ela será maior comparada com outros mamíferos. E por ela ser maior, vai reabsorver mais água. Então, o mecanismo de reabsorção de água é chamado de contracorrente, pois essa parte descendente aqui da alça de Henle, ela tem uma permeabilidade de água. Então, o fluido que vem aqui, ele perde água, há uma reabsorção de água, e o fluido nessa parte ascendente, que é impermeável à água, mas é permeável a soluto, vai sair soluto aqui, vai ser reabsorvido os solutos como o íon, como alguns íons. Então, como é que vai acontecer esse mecanismo contracorrente? Vai acontecer basicamente dessa forma. Tem esses capilares peritubular, que eles vão estar circundando aqui, próximo a essa alça de Henle. Então, nessa parte ascendente, que está saindo esses solutos, ele vai deixar esse sangue, que vem descendo aqui nesse capilar peritubular, vai deixar esse sangue ultraconcentrado. Então, quando esse sangue chegar aqui próximo a essa parte descendente da alça de Henle, ele vai fazer a reabsorção de água para neutralizar esse balanço, porque o sangue está ultraconcentrado e ele vai reabsorver a água por osmose para equilibrar a quantidade para não ficar esse sangue ultraconcentrado. Então, isso vai fazer com que essa urina que irá se formar, ela perdeu uma grande quantidade de água aqui por reabsorção nessa alça de Henle, fazendo com que a urina desses animais seja uma urina extremamente concentrada. E isso é de grande importância para esses animais, já que eles não podem estar perdendo água, pois a água no deserto é escassa. Outro animal que apresenta estratégias interessantes é o antílope. O antílope, assim como os camelos, eles conseguem estocar calor, e por eles estocar calor, as suas temperaturas elas são elevadas. E uma temperatura elevada pode trazer sérios riscos para esses animais, como o superaquecimento do cérebro. Portanto, eles apresentam um mecanismo de ação contracorrente para resfriar esse sangue antes que ele chegue ao cérebro, antes que esse sangue irrigue o cérebro. Então, acontece nesse mecanismo basicamente assim. Através das vias respiratórias, ocorre a evaporação e esse sangue aqui das veias ele é resfriado. E ele vai encontrar com o sangue do coração, que é um sangue que vem aquecido. E nessa parte aqui vai ocorrer a troca de calor, como eu vou mostrar nessa figura, que ajuda a entender melhor. Então, basicamente, o sangue resfriado, ele vai percorrer aqui esse seio, até esse seio cavernoso, onde vai encontrar essa artéria carótida, que vai se ramificar, e essa ramificação ela tem esse nome de rete mirabile, ou conhecida como rede miraculosa. Então, esse sangue que vem quente, esse sangue arterial que vem quente, ele vai ser resfriado por condução, porque esse sangue frio ele está circundando aqui. Então, há a transferência de calor por condução do sangue mais quente para o sangue mais frio, permitindo então que o sangue, quando venha a irrigar o cérebro desse antílope,
o sangue já esteja com a temperatura menor, o sangue é resfriado para 40 graus Celsius, permitindo assim que esse animal ele não superaqueça o seu cérebro. Isso dá uma vantagem aos antílopes, porque os guepardos eles não têm esse sistema de resfriamento. Então eles perseguem os antílopes e eles têm que parar a caçada porque o corpo deles superaquece. Já os antílopes não, ele consegue manter a velocidade dele por longos períodos, porque ele tem esse sistema de resfriamento, então não permite que ele superaqueça. Isso é uma das vantagens que os antílopes têm. Os animais de pequeno porte, eles não vão ficando expostos às altas temperaturas do deserto, pois isso poderia causar a morte deles. Então, eles vão usar mecanismos como evitação, vão evitar a exposição ao sol. Então, temos o exemplo do rato canguru, que ele vai procurar abrigo, vai ficar nas suas tocas e ele vai sair para forragear à noite, ou seja, vai procurar alimento durante a noite. Já o esquilo antílope, ele é diurno, ou seja, ele mantém sua atividade diurna durante o período do dia. Mas para que isso aconteça, ele não pode passar muito tempo exposto ao sol. Então ele está sempre buscando sombra à medida que seu corpo aquece. Como é mostrado nessa figura. O esquilo ele vai buscar alimentos, então vai fazer essa atividade diurna. Esses pontos pretos é o período que ele está exposto ao sol, então aquece. E logo ele volta a buscar sombra para resfriar o corpo. E é assim que esses animais eles conseguem sobreviver no deserto, buscando freneticamente sombra. Ele se aquece quando se expõe ao sol e busca sombra para resfriar o seu corpo. Outra estratégia bastante interessante do esquilo de solo é que eles vão possuir uma cauda longa e achatada que vai funcionar como um guarda-chuva, fornecendo sombra para o corpo desse animal, permitindo com que a sua temperatura possa ser resfriada. Temperatura corporal resfria. Vale ressaltar também que os roedores do deserto eles podem entrar em torpor durante o dia. Quando a alimentação é escassa, temos como exemplo o camundongo de bolso da Califórnia. Então, quando há uma baixa alimentação, eles entram em torpor. E essa alimentação esse alimento é o que vai permitir com que ele aumente o período de torpor. Eles estocam semente nas suas tocas, então quando há uma grande quantidade de alimento nas suas tocas, ele entra em torpor, mas é um torpor mediano. Então, quando a quantidade de alimento ela começa a ficar escassa na sua toca, ele começa a aumentar o período de torpor para assim poder economizar mais energia. Agora temos as especializações nas aves. As aves, por elas voarem, facilita a sua locomoção para buscar água e também para buscar a alimentação. Então, as aves elas têm uma temperatura corpórea alta, por volta dos 40 graus Celsius, e têm uma adaptação extremamente importante, que o período de reprodução coincide logo após o período de chuva. Então, quando chove, vai haver um rebrotamento da vegetação, vai haver uma maior disponibilidade de alimento, e logo depois dessa chuva eles começam o acasalamento, vai produzir o ninho, então quando os seus filhotes vão nascer em um período que há disponibilidade de alimento. Esses pássaros jovens, eles são dependentes dos pais para que eles tragam o alimento, já que eles não podem se locomover. Então, há um procedimento estratégico que é a produção do leite de pomba. Alguns pombas selvagens, eles produzem esse leite que vai servir de nutriente para seus filhotes. Esse leite ele é semelhante ao leite dos mamíferos. A sua composição química é basicamente água, proteína e gordura, e isso vai fornecer a água necessária que essas aves jovens precisam. Vai demandar uma escassez de água para os pais, porque eles vão ter que ingerir uma grande quantidade de água para estar produzindo esse leite. Mas como eles têm a locomoção, eles podem ir procurar essas fontes de água. Outra estratégia interessante é dessa ave aqui, o sangue grosso, que os seus filhotes eles se alimentam de semente, mas as sementes elas não fornecem a água necessária para eles. Então, esses pais eles vão carregar água para os seus filhotes. Isso acontece porque ele tem umas penas nessa parte ventral, umas penas caracoladas, que eles se banham na água e essas penas vão absorver água. Então, eles voam até os seus filhotes e eles vão, então, beber água que os pais trouxeram aqui nas penas.
Então, essas especializações das aves do deserto. Aqui estão as referências. Espero que tenham gostado e obrigado.